Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Sexta-feira chegou, mais uma noite abençoada, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na presença dEle, tirando esse tempo para meditar um pouquinho na Tua Palavra, para ver o que Ele tem para as nossas vidas nessa noite, amém? E a minha oração é que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe seu final de semana, abençoe sua casa, sua família. Amém? Vamos aqui dar continuidade ao estudo do vídeo anterior que nós falamos sobre a oração que Davi faz, agradecendo e louvando a Deus pela sua vitória, pelo livramento que ele teve de todos os seus inimigos. Nós vamos pular aqui alguns versículos, porque é muito grande esse capítulo. Nós vamos pegar aqui alguns versículos e hoje nós temos algo novo a aprender com o nosso Deus, amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia aí comigo, acompanhar comigo, abrir aí a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 22, nós vamos no versículo 21, aqui nós vamos ver que o Senhor, ele recompensou a Davi, né? Mas Davi teve ali a sua recompensa, foi segundo o que o Senhor olhou para Davi e viu em Davi, viu ali na vida de Davi, amém? Então começa dizendo aqui: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Então o Senhor olhou para Davi e ele viu ali um homem íntegro, ele viu ali um homem sincero, ele viu ali um homem puro. A Bíblia fala que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então em Davi havia sinceridade, em Davi havia humildade, em Davi havia pureza. Amém? Eu coloquei aqui o que Deus viu em Davi e por que Deus recompensou ele. Livrando dos seus inimigos. Davi não era moralmente perfeito. Então Davi não era perfeito. Amém? Mas ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Deus viu em Davi um coração que buscava a integridade, a obediência aos seus caminhos e humildade para reconhecer que o livramento e a força vinha sempre de Deus, não de sua própria força. Então Davi, ele sempre reconhecia que a força que ele tinha, ela vinha sempre do Senhor Jesus. Ele tinha essa humildade de reconhecer que sem o Senhor Jesus, a força que ele tinha não adiantaria em nada. Então Davi, ele começa dizendo: eu fui recompensado conforme a minha justiça, conforme a pureza de minha mão. O Senhor Jesus, ele me retribuiu. Amém? E diz mais aqui: por quê? Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então Davi começa dizendo aqui: porque eu sempre guardei os caminhos do Senhor. Davi chega a dizer aqui: eu não me apartei, né? Eu não fugi, eu não saí fora do impiamente do meu Deus. Então Davi, ele reconhecia Deus em todo o tempo, que Deus era com ele, que Deus era a sua fortaleza, que Deus era tudo, era a força dele, né? Ele tinha essa humildade de reconhecer que sem Deus ele não venceria. Sem Deus ele não conseguiria vencer nenhum dos seus inimigos. Então aqui ele glorifica, ele louva ao Senhor, porque sem Deus ele sabia que ele não poderia fazer nada. Então Deus está nos ensinando aqui, quando ele olhar para nós, que nós venhamos ser retribuídos, recompensados, segundo a nossa justiça, né? Segundo a pureza de nossas mãos. Não foi assim com Davi? Ele foi recompensado, ele foi retribuído segundo a pureza segundo, né, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos. O Senhor retribuiu. E diz aqui: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. No versículo 23, continua dizendo assim: porque todos os seus juízes estavam diante de mim.
e de seus estatutos me não desviei. Então Davi, ele não se desviou da lei do Senhor, dos estatutos do Senhor, da palavra do Senhor. Amém? Olha o que Davi foi mais. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Então olha o que o Senhor viu em Davi. Viu em Davi a pureza nas mãos de Davi. E ele foi retribuído. Viu em Davi sinceridade. Por isso ele foi recompensado. E teve ali o grande livramento do nosso Deus, quando Deus livrou ele de todos os seus inimigos. Mas Davi, ele sempre reconhecia que a sua força vem sempre de Deus, que a sua força vem sempre do Senhor. Mas ele foi recompensado segundo o que Davi praticava. Então Davi tinha pureza nas suas mãos, né? Não foi o que nós vimos aqui? Segundo a minha justiça. Então Davi, vamos falar que ele era justo. E o Senhor Jesus, quando olhar para cada um de nós, o que ele vai estar vendo em nós? Ele vai ver pessoas puras, ele vai ver pessoas humildes, ele vai ver pessoas sinceras, ele vai ver pessoas, igual aqui Deus viu de Davi, a pureza em suas mãos. Isso fez com que o Senhor recompensasse a Davi. Foi segundo o que o Senhor viu na vida de Davi, ele foi recompensado. Amém? Olha o que Deus está nos entregando aqui. Como você, minha irmã, como você, meu irmão, está diante de Deus? E quando eu falo você, minha irmã, você, meu irmão, é para mim também. Porque antes de vir aqui falar uma palavra que o Senhor traz ao meu coração, Ele fala no meu primeiro. Amém? E como que é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é puro, o caminho do Senhor é santo, o caminho do Senhor é limpo. O caminho do Senhor é reto. Amém? Vamos continuar aqui no capítulo 22, mas vamos aqui no versículo 31. Como que é o caminho do Senhor? A perfeição dos caminhos do Senhor. No caminho do Senhor, a perfeição. Amém? Então Davi, ele fala aqui, porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade. Aqui no 22, Davi fala, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então, como que é o caminho do Senhor? Que Davi, ele nunca se apartava, ele nunca se retirava do caminho do Senhor. Está aqui no versículo 31, que diz assim, olha o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui nessa noite. Pega essa palavra no seu coração, guarda ela. Amém? Porque Deus está falando conosco. Aqui no versículo 31 diz assim, o caminho de Deus é perfeito. Só aqui dá para nós entendermos que o caminho de Deus é perfeito. Perfeito quer dizer perfeito, não tem ali atalho, não tem ali mancha, não tem ali imperfeição. Ele é perfeito. Esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho que Davi falou aqui no versículo 22, né? No versículo 22, porque guardei os caminhos do Senhor. Então Davi, ele sempre guardava ali e andava ali no caminho do Senhor, no caminho da perfeição. Então Deus começa dizendo, a palavra do Senhor, começa dizendo aqui Davi falando, o caminho de Deus, ele é perfeito. E a palavra do Senhor, refinada. Ele é escudo de todos os que nele
confia. A palavra do Senhor é refinada. A palavra do Senhor é provada e ela é aprovada. E a palavra do Senhor é escudo, ela protege, né? Protege todos os que nele confiam. Eita glória, você pode dar um glória a Deus aí? A palavra do Senhor, ela protege, ela é um escudo para aqueles que depositam a sua confiança nele. Davi, ele confiava sempre no Senhor Jesus e está nos ensinando a nós hoje depositarmos a nossa confiança em Deus, porque o caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra do Senhor é refinada, a palavra do Senhor é aprovada. E ela serve de escudo, ela é o escudo, ela nos protege. Mas isso só vai acontecer se verdadeiramente você, meu irmão, você, minha irmã, confiar nele. Amém? Eu coloquei aqui o que significa essa palavra refinada. Refinada, como eu disse, é aprovada. Significa que é totalmente verdadeira, confiável e livre de qualquer erro e falsidade. Então a palavra do Senhor, ela é totalmente confiável. A palavra do Senhor, ela declara que passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. Então a palavra do Senhor, ela é provada, ela é refinada, ela é a verdade. Ela é um escudo para todos aqueles que confiam no Deus, que confiam na palavra, que confiam no que Deus entrega a ela todos os dias. Amém? Hoje Ele está nos entregando aqui essa palavra. Guarde ela no seu coração. Traga ela para a sua vida. Amém? E nós vamos aqui no versículo... no 32 a gente foi, né? Perdão, a gente foi no versículo 31. E vamos aqui, agora no 32, vamos ver o que diz aqui. Olha o que Davi está falando aqui. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então, essa palavra aqui, rochedo, pelo menos aqui nesse capítulo 22, ela vai aparecer pelo menos umas 4 vezes aqui para nós. Então, quem é o rochedo senão Deus? Então, Davi, no vídeo anterior, nós vimos que Davi começou sua oração louvando a Deus ali, falando que o Senhor é a força dele, que o Senhor é o rochedo dele e que no Senhor ele confiava. E assim ele nos ensina nessa noite a fazer do Senhor o nosso rochedo, a fazer do Senhor a nossa força, a fazer do Senhor o nosso alicerce, a confiar sempre no Senhor. Davi está dizendo aqui, mais uma vez, essa palavra, ó. E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Davi, ele reconhece em todo o templo aqui, nesse louvor que ele fala ao Senhor, que é Deus que desembaraça os caminhos dele, que é Deus que é seu rochedo, que é Deus que é a sua força. E você, minha irmã, meu irmão, alicerce-se nesse rochedo, venha até Jesus, crie aqui raízes na palavra, crie raízes na palavra do Senhor, crie raízes no rochedo, na rocha que é Jesus. Davi, ele tinha ali raízes em Deus, ele reconhecia sempre que eram as mãos de Deus que estavam com ele. E ele foi recompensado aqui, recompensado pelo Senhor. Amém? Ó, a palavra rochedo aparece aqui mais de uma vez, pelo menos umas 4 vezes.
E o que significa a palavra rochedo? É o que nós vamos ver aqui, ó. A rocha, dependendo da tradução, vem do hebraico FSUR, que significa literalmente uma rocha grande, penhasco ou montanha de pedra. Chamar Deus de rochedo significa que ele é inabalável, sólido, uma fundação segura, que nunca se move mesmo nos piores temporais da vida. Então Davi fazia do Senhor o seu rochedo sempre. Aqui ele está dizendo, pelo menos umas 4 vezes ele fala essa palavra rochedo. Em Deus, Davi ali, ele era firmado. Em Deus, Davi ali fazia ali a sua força. Davi afirma a unidade e a soberania de Deus. Ou seja, Deus, ele sempre será a fonte segura e real a qual devemos alicerçar sempre as nossas vidas. Amém? Então olha aí a preciosidade que Deus está nos entregando aqui nessa noite. Faça do Senhor o seu rochedo. Faça do Senhor Jesus a sua rocha. E quando eu falo do Senhor, é a palavra. É a palavra do Senhor. Crie raízes aqui. Quando você para meditar, quando você para ouvir a palavra do Senhor. Alicerce-se naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Faça do Senhor o seu rochedo, da sua base forte. Amém? Davi, ele reconhecia que era Deus que estava sempre com ele, que era Deus que dava força para ele, que era Deus que o livrava dos seus inimigos, que era Deus que fazia o milagre acontecer em todas as batalhas que ele batalhava. E aqui ele louva a Deus porque Deus livrou ele dos seus inimigos de todos. Mas ele foi recompensado conforme a justiça que Deus olhava para Davi e via justiça na vida dele. Deus olhava para Davi e via e foi retribuído pelo Senhor segundo a pureza de suas mãos. Então o Senhor agia em favor de Davi, mas o Senhor olhava primeiramente como Davi ele se comportava. Então Deus viu pureza nas mãos de Davi. Deus viu justiça na vida de Davi. Davi não era perfeito. Davi moralmente, ele não era um homem perfeito. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E assim como Deus fez na vida de Davi, ele quer fazer na sua vida. Ele quer te honrar. Ele quer te levantar, ele quer te sustentar. Ele quer te recompensar. Mas quando ele olhar para você, o que ele vai ver? Quando ele olhar para você, o que ele buscando ali, como ele vai te recompensar? Quando ele olhar para você, o que ele vai enxergar em você? O Senhor viu justiça. Davi foi recompensado segundo a justiça, né? Segundo a minha justiça e segundo a pureza das suas mãos. E ele foi retribuído segundo a pureza de suas mãos e segundo a sua justiça. Então, o que nós aprendemos aqui? Quando o Senhor olhar para cada um de nós, que ele venha ver pureza em nossas mãos. Que ele venha ver pessoas justas, que ele venha ver pessoas humildes, pessoas que reconhecem sempre ele nos seus caminhos. Amém? Deus, ele retribuiu, recompensou Davi ali, livrando ele dos seus inimigos. E é isso que ele quer fazer na sua vida nessa noite. Amém? Ainda tem muito aqui pra gente falar, mas vai ficar pro próximo vídeo.
Fica aí com essa palavra, com esse entendimento que o Senhor colocou no meu coração. E que